Cruzeiro é horroroso. Se o Pedrinho tivesse vontade mesmo e fosse corajoso, ele mandava todo mundo embora e contratava um time inteiro novo. Porque com esse time o Cruzeiro vai cair. E não adianta trocar de treinador não, pode botar quem for, pode trazer o Guardiola. Não dá jeito nesse time do Cruzeiro. Com esse material humano que o Cruzeiro tem, horroroso. O Cruzeiro vai achar que vai se safar com o Gabigol, que tá parecendo uma bigorna dentro de campo, tão pesado que tá, totalmente fora de forma. Fala, rapaziada, ligada aqui na Central da Raposa, chegando aqui com mais um corte de notícias do Cruzeiro para você. Cruzeiro que está vivendo a sua pior crise. E a mídia, como sempre, não perdoa o Cruzeiro. Nosso torcedor cruzeirense vem sofrendo bastante com a fala do Pedrinho, falta de desempenho de jogadores. Será que esses problemas todos aqui no Cruzeiro não vai ter fim? Bem, veja o vídeo, depois nós vamos bater aquele papo sobre as soluções que tem de acontecer aqui no Cruzeiro. Se o Pedrinho tivesse vontade mesmo e fosse corajoso, ele mandava todo mundo embora e contratava um time inteiro novo. Porque com esse time o Cruzeiro vai cair. E não adianta trocar de treinador não, pode botar quem for, pode trazer o Guardiola. Não dá jeito nesse time do Cruzeiro. Com esse material humano que o Cruzeiro tem, horroroso. O Cruzeiro vai achar que vai se safar com o Gabigol, que tá parecendo uma bigorna dentro de campo, tão pesado que tá, totalmente fora de forma. Seu Dudu, que fica ali, ó, parecendo que tá marcando o Alan. Lembra que o pessoal falava? Fica ali, você fica encostadinho no canto aí, tá marcando quem? O alambrado. Não faz mais nada, velho, só fica parado na ponta. Não se apresenta pro jogo. Matheus Fernin, enganador de marca maior. Ontem tava falando do filho, parabéns, ô boa. Pelo amor de Deus, filho, começa a correr, porque senão o futuro do teu filho vai ser muito ruim. Porque daqui a pouco, com a bola que você tá jogando, você vai jogar segunda divisão do Campeonato Mineiro, velho. Time grande você não vai jogar mais não. Por quê? Se ele acha que ele vai enganar outros bobos pela Série A jogando futebolzinho que ele tá jogando no Cruzeiro, não vai não. Não vai não. Não vai não. E aqui, nós estamos falando do Cruzeiro Esporte Clube, gente. Bicampeão de Libertadores da América. Sério, uma das melhores entrevistas que eu vi nos últimos tempos foi a do Pedrinho, antes desse jogo aí pela Sul-Americana que o Cruzeiro perdeu, né? Sobre contratações, que ele falou até o faturamento da rede de supermercado, se der 3% de faturamento, ele fica feliz. E no futebol é 10% de comissão. Tá aprendendo, Pedro. Muito legal. Essa é a matemática. Tu vai ver ainda. Tem a temporada toda ainda. Não acabou, não. Pelo menos ele tira dele da reta, né? Que ele é o dono do time e passou pro torcedor que é, ó. Gastei tanto, não tá dando retorno, tô pagando ainda a comissão, não estão jogando nada. E aí, quando você fala isso, quem é os jogadores que foram contratados? Nessa turma aí que você falou que foi conversar com ele, só o Cássio, né? O Cássio e o Fabrício Bruno, né? Os outros reforços. E Dudu. Então, quer dizer, o Cruzeiro ficou caro, mas isso estava já desenhado, cara. Todo mundo falou as contratações do Cruzeiro que o Alexandre Matos fez, o momento de cada atleta, o momento que cada um vinha. E por pouco o Dudu ainda não vai mais caro, hein? Porque se o Dudu na narrativa para trás, era mais caro ainda a operação. Deve ter economizado uns 20 milhões. Porque era 5 milhões de dólares que ia ter que pagar. E eu tô falando por baixo, exato. 5 milhões de dólares era 30 milhões de reais. 30 milhões, tá vendo? 30 milhões de reais que tinha que pagar, porque o dólar tá quase 6, graças ao Trump, né? Fora salários, né? Tudo que envolve ali, tudo, né? Então. Comissão, tudo. Tá aprendendo. E aí ele botou a pressão mesmo no grupo. Vivou a cara do treinador e meteu pressão no grupo mesmo. Jogadores caros, que eu tô pagando, eu pago 3 milhões, eu nunca vi pagar 3 milhões, e mais comissão e não sei o que, papá. Botou aí o nabo nos caras. Agora os caras vão ter que correr. Jogou o nabo, tirou o treinador. Ele tirou o treinador. Até porque já demitiu nessa temporada do Diniz. Se você pegar aí, o que a gente vê aí, os dirigentes no Brasil, ele é dono do Cruzeiro, né? Comprou a SAF. Dificilmente a gente vê um presidente de clube falar o que ele falou. Eu pago 3 milhões para um, 2 milhões para outro. Isso é verdade. Culpa do Alexandre Matos que me fez gastar esse dinheiro todo. Não estão dando resultado. Aí achou que ia correr, veio o time de Indina e pau. Sapecou, tem que ir lá no supermercado. Mas os caras foram lá pedir cesta básica. Foi dentro da rede de supermercado, né? Foi na sede da rede de supermercados do Pedrinho Lourenço. Filho. O Nabo ainda tá pra vir, calma. Ainda tem Flamengo pra pegar, tem Grêmio, tem... O Inter já foi, né? Meteram a mão. Aí meteram a mão também, né? Mas como que esse tipo de declaração cai no vestiário? Os jogadores ficam incomodados quando tem esse tipo de declaração?
Se eu escuto 3 milhões, a gente sabe quem é que ganha 3 milhões, né? A direta foi bem dada. 2 milhões aqui. 3 milhões Gabigol, 2 milhões Dudu, 1 milhão Cássio. Mandou aí direto para os caras. A contratação nenhuma deu certo. A galera, opa. Todo mundo já sabe quem é. Quem tá no vestiário sabe quem é. Os que ganham 300 tá quieto. Assim. Eu acho que são bem poucos que ganham 300, viu? É tudo a cada de 500 pra cima. E ali o que tem de jogador medalhão, né? Os considerados cobras criadas, né? Eu tava vendo, o Matheus Pereira é 1 milhão e 700. Por isso que ele chegou a ter problema de querer ir embora, porque os caras chegou, ele era o cara do Ele era o protagonista. deve ser, a gente escuta aí. A galera fica incomodada mesmo, né? Era mais... Não falou Pedrinho, os jogadores, né? Não citou os jogadores. ele deu até a porcentagem mas... de lucro da rede de supermercado, se for 3%, Isso. ele fica super feliz. E tem empresário no futebol que fala de 10% ao mês. Mas se for 3% de 10 milhões... tem que saber o que é 3% de quê? 3% de R$1.000 é uma coisa, 3% de 10 milhões, 5 milhões, mas ele abriu o jogo. Para mim foi uma das melhores entrevistas que eu vi, sabia? Um dirigente. Porque é difícil o dirigente... Olha, a situação do Cruzeiro é delicada, mas todo time, todo clube passa por uma situação como essa. O Cruzeiro tem que ter tranquilidade, só os jogadores podem sair dessa condição, só depende deles e do treinador. Dirigente não entra em campo, dirigente faz o que ele pode fazer, contrata, acerta, erra, esse é o papel do dirigente. Ninguém acerta todas. Agora, o Cruzeiro contratou jogadores que muita gente queria. O Gabigol, por exemplo, o Palmeiras quis durante muito tempo e não conseguiu. A presidente Leila disse que estava muito caro e ela desistiu do negócio, mas tentou até o último minuto. Né? O Dudu é um jogador campeoníssimo. Estava 2 anos sem jogar, 1 ano por uma cirurgia. No outro ano, o Abel Ferreira não quis contar com ele. Então, gente, é preciso analisar com mais frieza. Claro, a situação do Cruzeiro é vexatória e vergonhosa. Isso ninguém pode abrir mão disso. Mas, deixa eu dizer um negócio pra vocês. Futebol é o seguinte, se a bola entra na casinha, tá tudo certo, tudo maravilhoso. O dirigente pode ter contratado errado, mas se a bola entrou na casinha, ninguém fala nada. Agora, se o dirigente contrata certo, né, e a bola não entra na casinha, aí todo mundo, a culpa é do dirigente, a culpa é disso, a culpa é daquilo. Gente, todos são culpados. Todos são culpados, cada um tem sua parcela de culpa. Agora, o menos culpado, na minha visão, chama-se Pedro Lourenço, que é o presidente, é o cara que investe. Para quem não sabe, esse ano ele vai pagar 300 milhões em dívidas, né? Colocou o clube em pé novamente, paga salários em dia. Então ele é o menos culpado. Muita gente também condenando o Alexandre Matos. Eu não condeno. O Alexandre Matos é um cara vencedor, por onde passou foi vencedor. Agora, fez contratações equivocadas, que eu faria também, que você faria. Alguns sim, alguns não. Faz parte. Eu sempre cito o Real Madrid dos Galácticos. Contratou Figo, Zidane, Becker, Ronaldo e não deu certo, não ganhou nada. A culpa é do Florentino Pérez? Não, ele tá aí, ó, ganhando tudo. Futebol é cíclico, gente. Futebol não é ciência exata. E nós, jornalistas, né, às vezes somos sim engenheiros de obra pronta. Porque depois que tudo deu errado é muito fácil condenar e comentar. Quero ver comentar antes. Eu, por exemplo, apoiei todas as contratações, né? Eu acho que essas contratações foram feitas em jogadores consagrados e vencedores. E o Vanderlei Luxemburgo sempre fala isso. Chayci, no grupo você tem que ter jogadores experientes e vencedores. Né? Quem vai dizer que o Dudu, Cássio, Fagner, Gabigol, Eduardo não são vencedores? O Eduardo é o último campeão brasileiro da Libertadores. Então eu acho que a coisa vai funcionar quando a bola entrar na casinha. Se o Cruzeiro puser a bola na casinha e ganhar 3, 4 jogos em sequência, acabou a crise. É o futebol, gente. Nem sempre o melhor ganha. Né? Às vezes você joga jogo de mata-mata, por exemplo, um time que é mais fraco que o outro, ele pode vencer. Em campeonatos de pontos corridos, a coisa funciona com regularidade. Aí não. Mas em Copas, mata-mata, tudo pode acontecer. Eu acho que o torcedor tem todo o direito de estar chateado. O presidente Pedro Lourenço, que também é um grande torcedor, está chateado. O Pedro Júnior, o Alexandre Matos, todos estão chateados. Mas só o trabalho poderá tirar o Cruzeiro dessa situação. Não há outro caminho. E os principais responsáveis são os jogadores. Porque nós já tivemos aí 4 técnicos. Será que todos estão errados e só os jogadores estão certos? Não é por aí, né, gente? Então é preciso um pouco mais de critério na avaliação e um pouco mais de responsabilidade. Eu acho que a partir do momento que a bola entrar na casinha, o Cruzeiro vai superar essa crise, porque a crise não é eterna.
Ninguém fica lá embaixo o tempo todo. Sabe, a crise não será eterna. Se o Cruzeiro puser a bola na casinha e ganhar 3 jogos em sequência, tudo vai voltar ao normal. E serve de aprendizado. Claro que a diretoria está aprendendo, né? Claro que todos ali estão aprendendo um pouco mais. É o futebol, gente. Repito, não é ciência exata, né? Futebol é gostoso por isso. É gostoso por isso. Você não pode dar a certeza. Eu disse, o Cruzeiro contratou jogadores campeoníssimos e vencedores. Mas isso não implica dizer que será campeão. Eu apostei que seria. Porque é um grupo forte, ainda estamos no começo da temporada. O Cruzeiro está com 3 pontos no Brasileirão, o líder tem 4. Então eu vou levar fé nesse jogo contra o São Paulo, sim, e acho que vai começar uma virada a partir desse domingo. E tem mais, meus amigos e minhas amigas. O Cruzeiro é um time forte. O Leonardo Jardim deve aproveitar alguns jogadores da base. Esse Batistella está arrebentando com a bola. Por que não colocar lá? O Japa está voltando de contusão. E vai encorpando o time com experientes e com jogadores jovens. Agora um detalhe importante. O Leonardo Jardim precisa definir um time titular, os seus 11. Ele está pensando em 18 quando ele não tem 11. Não adianta, Leonardo Jardim, pensar em 18 jogadores, mesclar o time, rodar o time, se você não tem 11. Rodada de número 3 da Série A do Campeonato Brasileiro, começando neste sábado, hein? Jogos importantes. O Juventude recebe o Ceará, o Red Bull Bragantino recebe o Botafogo, tem Palmeiras e Corinthians e o Vasco recebe o Sport. Amanhã, domingão, aí teremos o fechamento da rodada de número 3 com 6 partidas. Bahia e Mirassol, Grêmio e Flamengo, o jogo do Cruzeiro, que é contra o São Paulo no Morumbis, Fluminense e Santos, Fortaleza e Internacional, Atlético Mineiro e Vitória da Bahia. O Cruzeiro, que começou vencendo o Mirassol, depois teve a derrota para o Internacional e agora tenta a reabilitação, jogando fora de casa mais uma vez. Na manhã deste sábado, na Toca, o Cruzeiro vai fechar a preparação. E aí, o Leonardo Jardim vai definir a lista dos relacionados, não tendo mais o Marlon, negociado com o Grêmio, já anunciado oficialmente pelo tricolor gaúcho, empréstimo até o final da temporada. Não deve ter ainda o Bolassi. Bolassi vem fazendo trabalhos específicos já há um bom tempo fora dos jogos, ele ainda não conseguiu se recuperar. E a dúvida quanto à zaga. Quem joga ao lado de Fabrício Bruno, tendo aí o Leonardo Jardim como as primeiras opções, o Vidalba e o Gamarra. Uma outra opção seria improvisar, uma outra opção ainda seria trazer alguém do time sub-20. É a expectativa, inclusive, para saber se algum garoto, ou Bruno Alves ou Janderson, se algum sub-20 vai treinar com o profissional na manhã deste sábado. Lembrando que o Jonathan Jesus cumpre suspensão pela expulsão diante da equipe do Internacional. O Leonardo Jardim, que vai precisar definir aí quem fica a princípio na lateral esquerda, é o Kaique, na ausência do Marlon, e vamos acompanhar se ele faz alteração também no meio-campo ou até mesmo no ataque. Lembrando que Matheus Henrique é outro desfalque importante do Cruzeiro e aí pelos próximos 3 meses, já que vai precisar passar por cirurgia para corrigir uma lesão no menisco e o tempo de recuperação é de 3 meses. Japa ainda não foi liberado para os trabalhos com bola. Juan de Neno vem fazendo treinos com bola, mas ainda sem uma liberação total. O torcedor na expectativa de quando esses atletas vão voltar a ser opção no elenco do Cruzeiro. O de Neno não joga desde agosto do ano passado. O Japa, ele acabou precisando ficar aí um tempo fora depois de ter uma lesão de tendão, uma lesão importante e agora já nesta reta final de recuperação. Cruzeiro bastante pressionado, mas querendo fazer um bom jogo diante da equipe do São Paulo. Preparação então sendo encerrada na manhã deste sábado na Toca da Raposa 2. Tá falado, pessoal? Rapaziada, já tem um bom tempo que a gente não sabe o que é ver o Cruzeiro jogando um bom futebol. A última boa partida do Cruzeiro foi naquele jogo contra o Botafogo. Há quanto tempo atrás? Há 1 ano? Há 6 meses atrás? Já tem muito tempo que esse time do Cruzeiro não desenvolve um bom futebol.
A culpa é do Gabigol, do Dudu que chegou agora? Não. A culpa é do time inteiro do Cruzeiro que não corresponde em campo. E por isso que está essa crise interna no Cruzeiro. E isso a mídia gosta de ver o Cruzeiro em crise, né? Vários comentários maldosos para cima do Cruzeiro, a gente observa aí na mídia. Mas para isso acabar, o Cruzeiro tem de começar a jogar futebol. Porque até mesmo a maior sofredora é a torcida. Quem mais sofre com a derrota do Cruzeiro, com os vexames que o Cruzeiro vem fazendo, é a torcida. Então, quem os jogadores têm de agradar é o torcedor do Cruzeiro. E isso eles não estão conseguindo fazer há muito tempo, há quase um ano que nós não vemos o que é um time competitivo, um time que quer buscar a vitória, um time que quer mostrar que veste a camisa do Cruzeiro. Já tem muito tempo isso. E para acabar com essa crise no Cruzeiro, igual eu tinha falado no vídeo passado, é os jogadores começar a mostrar futebol. Engrenar aí pelo menos 3 a 4 vitórias seguidas. Que nós cruzeirenses não sabemos o que é isso. Há muito tempo que o Cruzeiro não engrena 3 a 4 vitórias seguidas. Engrenando 3 a 4 vitórias seguidas, o Leonardo Jardim vai ter mais tempo para trabalhar a equipe, vai ter mais clima para trabalhar os jogadores e conseguir formar um time, que o Cruzeiro hoje não tem um time. Então, para sair dessa crise, vai depender dos nossos jogadores. Então, os jogadores têm a responsabilidade de tirar o Cruzeiro dessa crise. E tem de ser rápido, não pode continuar da forma que está. Não pode continuar essa bagunça interna no Cruzeiro. Tem de resolver logo. Porque se continuar assim, nós já sabemos que a gente vai brigar para não cair. E o objetivo da torcida do Cruzeiro não é essa. O objetivo da torcida do Cruzeiro é ver o Cruzeiro na Libertadores, disputando o Campeonato Brasileiro, disputando a Sul-Americana, que está difícil agora, com 2 derrotas seguidas, mas não está impossível. Disputando aí uma semifinal de Copa do Brasil, ou até uma final, conseguindo talvez ganhar até um título. Essa é a intenção do Cruzeirense. Então, os jogadores têm de resolver logo, acabar com essa crise. E para acabar com a crise no Cruzeiro, é simplesmente eles mostrando futebol, jogando futebol. Porque tem muito tempo que a gente não observa o Cruzeiro jogar futebol. Pedrinho Lourenço já paga o salário em dia. Então o problema de receber não é. Então os jogadores têm que começar a jogar futebol para acabar com essa crise no Cruzeiro. Bem, galera, essa é a informação que eu gostaria de deixar com vocês. Se você gostou e não for inscrito no canal, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de tudo. Nosso objetivo aqui da Central da Raposa é trazer informação do Cruzeiro para você. Então dá aquela moral e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.